Fala moçada, beleza? Mais uma aula, assunto respiração celular, tá legal? Na introdução aí uma mitocôndria, vocês já vão entender por que a mitocôndria é super importante nesse processo, tá bom? Vamos lá então, ó. Vamos começar a nossa aula. A primeira coisa importante é lembrar o que é respiração celular. Quando eu faço essa pergunta, tem muita gente que já começa assim, ó. Respirar é puxar o ar e soltar o ar. Respirar é trocar CO2 por oxigênio. Nada disso. O nome disso correto, na verdade, é ventilação. Até a gente chama de respiração, tudo bem. Mas, tecnicamente, respiração é uma reação química do tipo catabolismo que acontece dentro da célula. Daí, respiração celular. Então, o que é respiração celular? Respirar nada mais é do que quebrar a matéria orgânica para a obtenção de energia. E o que eu quero fazer com essa energia? Construir moléculas de ATP, que é a nossa principal molécula energética. É mais ou menos assim a brincadeira, moçada. Imagina o seu celular, teu celular está funcionando, show de bola, de repente acaba a bateria e ele apaga. O que você faz para recarregar o seu celular? Você conecta ele a uma rede elétrica, ou seja, para recarregar o seu celular, você usa uma fonte de energia. Fechou? Nós somos iguais. A gente funciona da mesma forma, nós não, todo ser vivo é assim, tá legal? Então, quando a nossa energia, a gente está gastando muito essa energia, o tempo todo a gente gasta energia, inclusive dormindo, tá legal? Fique bem claro. E aí essa energia, para não acabar de vez, para a gente não morrer, o que acontece? A gente tem que ficar recarregando a nossa bateria, que é o ATP, tá legal? Bom, mas da onde eu tiro energia para recarregar essa bateria nossa? Que cor? Da rede elétrica? Não, senão você vai morrer de choque, você é louco? Para com isso. A gente vai tirar energia de uma outra fonte, que é da matéria orgânica, dos nossos alimentos, moçada. A glicose, por exemplo. Mas como que eu obtenho a energia dela? Quebrando essa molécula. Então, respirar é quebrar a molécula para formar ATP, que é esse carinha que vocês podem ver aqui, adenosina trifosfato. Esse processo de formação do ATP é denominado fosforilação. Então, fosforilar é construir o ATP. Mas por que fosforilação oxidativa? Porque eu tenho oxigênio participando desse processo e a gente vai entender no final, ele é o aceptor final da reação. Fechou? Uma coisa que eu gosto de deixar claro sempre é a relação da fotossíntese com a respiração, porque quando eu pergunto o que é a fotossíntese, tem muita gente que fala assim, fotossíntese é a respiração da planta. Não, tá errado isso, moçada. Fotossíntese é um processo exatamente oposto ao da respiração. Enquanto na respiração eu quebro a matéria para liberar energia, a fotossíntese faz o contrário. Ela absorve energia para produzir a matéria. Tá legal? Então assim, ó, como a gente faz para obter a nossa molécula de energia orgânica? Através da comida. E aí o que eu preciso fazer com ela? Quebrar para formar ATP. E a planta, como ela obtém o alimento? Ela faz fotossíntese. Aí ela quebra esse alimento que ela produziu na fotossíntese, quebra na respiração para poder formar a ATP. Fechou? Vamos lá então. Quando a gente fala em respiração, a gente tem que lembrar que existem tipos diferentes de respiração. Tem aquela respiração que usa o oxigênio, essa respiração é chamada de aeróbia, e tem aquela respiração que não usa o oxigênio, ela é chamada de anaeróbia. Tá? Praticamente todos os seres fazem respiração aeróbia, planta, animal, protozoário, bactéria, alga, fungo, todos eles fazem respiração aeróbia. Porém, existem algumas bactérias, alguns fungos que eventualmente não precisam de oxigênio para respirar e, portanto, fazem respiração anaeróbia. Só para vocês entender um pouquinho, assim, de forma mais geral, né? Na respiração aeróbica aqui embaixo, ó, a oxidação, que é a quebra da matéria orgânica, é completa. E como ela é completa, moçada, não vai gerar resíduo, né? Aliás, o resíduo gerado é muito pouco. É água, CO2 e ATP, que é a fonte de energia que a gente vai usar. Na respiração anaeróbia é um pouco diferente. A oxidação é incompleta, então você não vai utilizar todo o recurso que a molécula de glicose tem para te fornecer. Você não vai utilizar. Então o que vai acontecer aqui? Reação incompleta vai gerar resíduo. Como você não utiliza todos os recursos da molécula, ao contrário do que aqui embaixo, aqui você vai gerar resíduo, como por exemplo CO2 ou até mesmo compostos orgânicos, como o ácido lático e o álcool, que a gente vai ver já já. E outra coisa importante lembrar é que vai ter formação de pouco ATP aqui, ó. O rendimento é muito menor. Então, quando a gente faz respiração, a gente não produz álcool. Fiquem tranquilos com isso, tá legal? Aqui, alguns fungos conseguem fazer isso, porque a reação é
incompleta. Vamos começar primeiro, então, na respiração aeróbia. Primeiro, ela é dividida em 3 fases. Quais são essas fases, Kiko? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. São as 3 etapas da respiração celular aeróbia. Fechou? Aqui a mitocôndria, gente, é super importante. Por quê? Porque dessas 3 fases, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem dentro da mitocôndria. Bom, vamos começar pela glicólise, então, que é a primeira fase da respiração. A glicólise acontece lá no citosol, no hialoplasma, no citoplasma, beleza? O que acontece na glicólise? Nada mais é do que a quebra parcial da glicose. Essa quebra acontece quando eu começo a tirar hidrogênio da molécula de glicose. Lembra que a molécula de glicose ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, C6H12O6. Eu estou tirando somente o que dela? Hidrogênio. Está sofrendo um processo que a gente denomina desidrogenação. Como produto final dessa reação, eu vou formar 2 moléculas de piruvato, que está aqui, 2 ATPs, né? Eu estou quebrando a molécula, já vou liberar energia suficiente para construir 2 ATPs e também vou formar 2 NADs. 2 NAD, o que é o NAD, Kiko? O NAD, gente, é esse carinha aqui, ó, ele é responsável por sequestrar hidrogênio. Então, quando eu libero hidrogênio, eu não posso perder esse hidrogênio. Vocês vão entender isso na cadeia respiratória no final. Então, eu tenho que guardar esse hidrogênio para usar depois. Quem guarda e segura esse hidrogênio para mim, por um momento, é o NAD. Ele faz isso, é uma molécula super importante, formada, por exemplo, a partir de vitamina B3. Nicotinamida é vitamina B3, do complexo B. Tá legal? Então vamos lá, ó. Só lembrando, quando eu quebro minha glicose, moçada, eu tinha aqui, ó, C6, agora eu tenho 2 de C3. Então 2 vezes 3, 6. Eu tinha O6, eu tenho 2 de O3. 2 vezes 3, 6. Dá a molécula de glicose, né? Só que aqui, tá vendo, a conta fica um pouco diferente, ó. 2 vezes 4 de hidrogênio são 8, Kiko. A molécula de glicose tem 12, né? Mas as outras 4 que eu perdi tá aqui, ó, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 com 4, 12, C6H12O6. Está aqui, eu quebrei a molécula de glicose no meio, formei 2 piruvatos e reservei já 4 hidrogênios. O que eu vou fazer depois? Depois isso vai passar para dentro da membrana e aí então vai acontecer uma coisa que é chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece aqui dentro, ó, da matriz ou estroma da mitocôndria, ou matriz mitocondrial, tá bom? Antes do ciclo de Krebs acontecer, eu vou ter uma fase preparatória. Então, lá na fase preparatória, eu vou quebrar o piruvato, que veio lá da glicólise, lembra disso? Quebrei o piruvato, eu vou desidrogenar esse piruvato, vou liberar hidrogênio, vou formar NADH2, mas eu também vou descarboxilar esse piruvato, ou seja, eu vou liberar carbono. E aí eu já vou formar CO2. E aqui tem uma coisa importante. A gente sabe que quando a gente expira o ar, a gente libera CO2 para fora do corpo. Onde foi produzido esse CO2? Moçada, o CO2 foi produzido dentro da mitocôndria, lá na matriz da mitocondrial, na etapa que é chamada de ciclo de Krebs. Tá legal? Então, ó, eu tenho CO2 aqui na fase preparatória do ciclo e no próprio ciclo. Então, todo o CO2 que a gente produz, que libera na respiração, ele foi produzido aonde? Na matriz da mitocôndria, no ciclo de Krebs. Questão de vestibular pode perguntar isso para você. Ao descarboxilar e desidrogenar o piruvato, eu vou formar o acetil. O acetil ele tem que entrar no ciclo. Tem um carinha chamado coenzima A, está escrito aqui para vocês, que vai colocar o acetil dentro do ciclo. Quando o acetil entrar no ciclo, ele vai reagir com um ácido chamado ácido oxalacético e vai formar um primeiro ácido chamado ácido cítrico. Por isso, o ciclo de Krebs ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Por que, Kiko? Porque o primeiro composto formado, a partir do momento que inicia o ciclo, o primeiro composto formado é o ácido cítrico. Gente, a partir daí, uma série de reações vão acontecer. Não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês se lembrem é dessas formações. Então, eu vou formar mais CO2, eu vou formar mais NAD, eu vou formar FAD, vou formar ATP, tudo a partir dessa quebra do piruvato. Tá legal? Tudo isso por cada molécula de piruvato. Lembra que a partir de uma glicose eu formo 2 piruvatos, portanto é tudo isso aqui vezes 2 no final. Fechou? Olha só,
O FAD também é um sequestrador de hidrogênio, de H2. O FAD é a flavina, tá legal? A flavina é B2 e complexo B2, vitamina B2, enquanto o NAD, nicotinamida, é complexo B3, eles desempenham o mesmo papel aqui. E finalizando a nossa respiração, vem a cadeia respiratória. Então todo aquele hidrogênio que eu liberei e sequestrei, ele vai ser transportado agora ao longo da cadeia. Ele está energizado, então eu estou transportando prótons de hidrogênio e elétrons. Esses elétrons estão carregados de energia. Conforme ele vai passando na cadeia, moçada, ele vai perdendo dessa energia, ele vai liberando essa energia. E essa energia que ele solta, o que eu faço com essa energia? Eu uso essa fonte de energia para recarregar a minha bateria ATP. Portanto, lá na cadeia respiratória está acontecendo o processo que a gente chamamos de fosforilação oxidativa. Quando esse hidrogênio chegar no final, ele vai encontrar o aceptor final, que é o oxigênio. Gente, se eu tirar o oxigênio dali, a cadeia para, eu não vou ter ATP e a gente morre por falta de energia. Eu preciso do oxigênio, porque é ele quem vai atrair esses elétrons, tá legal? Daí, fosforilação oxidativa. Fechou? Então aqui esqueminha, só para exemplificar tudo que está escrito aí no slide anterior e tudo que eu falei para vocês. Nós temos, portanto, aqui a glicólise, a molécula de glicose sendo quebrada e formando duas de piruvato, formando ATP e NAD. Depois nós temos aqui o piruvato sendo descarboxilado e entrando no ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico. Depois nós temos a cadeia respiratória, onde o hidrogênio do NAD e do FAD serão transportados a partir de proteínas, através de proteínas especiais, que nós denominamos citocromos, tá? E a partir do momento que esses elétrons são transportados, eles vão descarregando, perdendo energia essa que a gente utiliza para sintetizar ATP. Daí existe uma enzima importante aqui chamada ATP sintetase, mas ela é importante no processo, em prova, não precisa se preocupar com ela não. No final, eu vou ter então o hidrogênio reagindo com o nosso aceptor final, é a função do oxigênio. O vestibular pode perguntar isso para você, é super importante. E aí eu vou ter a formação da molécula de água, além de ATP, além de CO2, que são os nossos resíduos que eu já havia comentado com vocês. Para finalizar, vamos lembrar que cada NAD que chega na cadeia vai me render 3 ATPs e cada FAD vai me render 2 ATPs. E aí a gente faz a continha e aí a gente vai chegar no final, que são 36 ATPs aqui e 38 ATPs nos procariotas. Eu já explico por que presta a atenção, tá legal? Então eu tenho 4 ATPs já no total, 2 do ciclo de Krebs e 2 da glicólise, tá legal? Eu tenho também 30 ATPs que veio do NAD. Por quê? Que aqui, ó, eu tenho 8 NADs, lembra que esse valor 4 é vezes 2 por piruvato, então 8 NADs daqui com 2 daqui são 10 NADs. Cada NAD forma 3 ATPs, então 10 NADs formam 30 ATPs. Mais 2 FADs, que é 1 vezes 2, eu vou ter 4 ATPs do FAD, porque cada FAD forma 2, 2 NAD forma 4. No final, se eu mando tudo isso aqui, eu tenho 38 ATPs. Mas isso vale para quem é procariota e faz respiração aeróbia. Então, bactéria, por exemplo, que faz respiração aeróbia, show de bola, isso está valendo. Mas na gente, que somos eucariotas, isso não vale. Por quê? Porque na travessia da membrana, né, lá do ciclo de Krebs, lá da matriz mitocondrial para a membrana interna, ao fazer essa travessia, a gente vai ter uma perda de 2 ATPs, portanto, eu vou ter esse saldo total de 36. Fechou, moçada? Na próxima aula eu vou falar de respiração anaeróbia. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês. A hora que vocês forem fazer exercício e ficarem com dúvida, entrem em contato comigo. Beleza? Do mais, juízo, continua quietinho aí se protegendo, tá bom? Beijo para vocês. Valeu!